Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 30. Segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 30. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, e diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que não dão o pago, vindo para lançar-nos para a tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos repetir esse versículo, meus irmãos. Não temais,
nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Expuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Conselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam nos cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos tomaram para si, mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E era para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o rei Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso todos os dias. Até aqui, amém, meus irmãos? Vamos falar com Deus sobre a orientação para esse texto bíblico. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estar na tua casa, para ouvir a tua voz, Pai. Esta palavra, Senhor, edificadora, Pai. Quando nós confiamos no Senhor, quando colocamos toda a nossa força, quando nós te buscamos, Pai, nós temos a certeza que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, Pai. Que o Senhor é misericordioso, que o Senhor nos livra do mal, que devemos usar as armas espirituais, Pai, para vencer as batalhas deste mundo, Pai. Vivemos num mundo decaído pelo pecado, mas quando colocamos tudo nas tuas mãos, temos a certeza da vitória, como teve Josafá. É assim que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito rico.
E eu quero, através desse texto que nós acabamos de ler, segundo Crônicas 21 a 30, tratar o seguinte tema: o que fazer na desesperança? O texto mostra que 3 nações, elas se unem para atacar o reino de Judá, que o reino era o reino de Judá, que o rei era Josafá. E era uma coisa previsível. Josafá não tinha como enfrentar 3 nações juntas. Moabe, os moabitas, amonitas e os árabes, todos juntos, era uma multidão incalculável, treinados. Então Josafá não tinha como enfrentar esses inimigos. E aí, o que fazer na desesperança? Mas quem é Josafá? Quando o Reino Unido, começando com Saul, 1050 a 1010, depois tivemos o reinado de Davi, de 1010 a 970, e Salomão, 970 a 930. Com a morte de Salomão, o reino se divide: reino de Israel, reino de Judá. O reino de Israel, capital Samaria, e quando Salomão era rei, Jeroboão I, ele iniciou uma revolta contra os pesados impostos do rei Salomão, e ele necessitou refugiar-se no Egito. Mas quando Salomão morre, ele volta, e ele é reintegrado, e ele passa a ser o rei de Judá com 10 tribos, seu primeiro rei, Jeroboão I. E o rei de Judá fica com 2 tribos, com Judá e Benjamim, e o rei era o filho de Salomão, que é Roboão. Mas no reino de Judá e no reino de Israel, nós tivemos algumas peculiaridades. No reino de Israel, nenhum rei fez altar para Deus. Começando com Jeroboão I até Oséias, foram 20 reis. Nenhum rei desse fez altar para Deus durante 208 anos de reinados. Já no reino de Judá, nós tivemos uma alternância. Alguns reis foram reis bons, reis que serviram a Deus, outros foram reis ímpios. Nós vamos dar exemplo de reis que foram homens tementes a Deus, como Asa, Josafá, esse do texto, Jotão, Ezequias, Josias, foram reis que serviram ao Senhor. Mas era comum naquela época, aqueles reis que não tinham uma relação com Deus, quando eles eram perseguidos, amedrontados, ameaçados, eles buscavam outros reinos e pagavam. Nós vimos exemplo, por exemplo, de aqueles reis que temiam a Deus, o caso de Ezequias, o profeta na época era Isaías. Quando ele foi afrontado pelos assírios, ele não temeu e ele orou ao Senhor. Isaías diz: não temas, porque o Senhor me falou. E ali o anjo do Senhor à noite veio e matou 185 mil soldados assírios e saíram em retiradas. Então, esses homens de Deus buscavam ao Senhor. Eles não temiam, por quê? Porque eles criam que Deus estava à frente. Mas com Josafá não foi diferente, porque Josafá, ele estava numa situação muito complicada. Ele não tinha como enfrentar aquelas 3 nações. E aí ele diz o seguinte: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos
Ou seja, ele sabia que ele não tinha capacidade de resistir naquelas 3 nações que estavam vindo, né, para saquear e tomar Judá. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos para Ti, para Deus. Nós estamos olhando para Ti. O que fazer no momento desse, onde há desesperança? O que fazer? O que fazer? Mas o fato é que vieram alguns avisar Josafá que uma grande multidão vinha ao seu encontro, e eram as 3 nações, e Josafá, o que ele fez? Era um homem que tinha intimidade com Deus, era um dos reis de Judá, que eram reis que tinha uma consonância com Deus, e ele diz, então, ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então, Josafá, ele disse que ele teve medo, né? Evidentemente que é uma característica de qualquer ser humano. E pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Ou seja, meus irmãos, orar e jejuar, buscar o alimento da alma antes do físico. Esses homens buscaram o alimento da alma, jejum, oração e palavra. Mas você vai ver do versículo 4 ao 6 que ele diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Eles não foram. Eles sabiam, porque aquelas 3 nações, elas tinham convicção que eles iam tomar Judá. E vieram com todos os seus aparatos, com todos os seus ouros, com todos os seus animais, com todos os seus recursos, porque eles vinham de forma definitiva morar em Judá, saquear tudo e morar em Judá, porque eles tinham convicção que a vitória era certa, não havia nenhuma dúvida. Judá não tinha como enfrentar essas 3 nações juntas, inimigas. Mas aí Josafá pede socorro ao Senhor, socorro a Deus. Quando muito passamos por uma grande tribulação, quando o inimigo nos ataca, nós oramos. E Josafá faz uma oração muito linda. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir a esse Deus vivo. Essa é a oração de Josafá. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores daquela terra diante do seu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão. O fato é que, quando o povo sai lá do Egito, no cativeiro, e essas nações, os moabitas, os amonitas e os árabes, que aqui no caso de Esaú, descendentes, quem eram esses povos? Lembram quando a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló é preservado, e as filhas de Ló, entendendo que não tinha mais homens, elas têm um incesto com seu próprio pai, e a mais velha, surgiram os moabitas, depois os contra filhos amonitas, e de Esaú saiu esses árabes. Quando o povo vem do Egito, eles são proibidos de atacar, porque são co-irmãos, são família de Deus. Mas agora,
eles agora vão atacar Judá. O que diz aqui? Agora, pois, eis que os filhos de Amon, e de Moabe, e dos montes Seir, que são os árabes, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vim da terra do Egito, ou seja, o Senhor não permitiu invadir essas terras, mas agora estão vindo tomar a nossa terra, que é Judá, o nosso reino. Mas eles se desviaram e nós não os destruíram. Eis que dão o pago, agora estão pagando, lançando-os fora da tua possessão, que nos deste por herança. Mas, meus irmãos, o fato é que as promessas de Deus serão cumpridas vitória na vida de oração. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, Deus, Ele é poderoso para nos livrar de todo o mal. E o versículo 12, ele vai dizer o que fazer quando não sabemos o que fazer. O que fazer quando há desesperança? E aí acontece uma coisa tremenda. Quando Josafá ora, essa oração chega até Deus. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado seja Deus. Essa peleja não é de vocês, é de Deus. Não temas. Entrega tudo ao Senhor e confia, e tudo Ele provê. Não dava para enfrentar aquelas 3 nações. Mas Ele usou uma arma poderosa, meus irmãos. Foi a oração, foi o jejum. São 2 armas que nós temos, que está sendo pouco usada no dia de hoje. Mas aí o fato, meus irmãos, é que amanhã descereis contra eles. Não temas, vai em frente, em frente. E aí ele dá até o ponto onde ele deve ficar, onde ele deve enfrentar essas 3 nações que estão vindo para destruir o reino de Judá. Nesse encontro não tereis de pelejar, não tomais posição. O Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém, nem vos assusteis, sai-lhes aos encontros, porque o Senhor é convosco. O Senhor manda, vá ao encontro deles. E eu fico pensando aqui, meus irmãos, uma situação muito complicada. Você enfrentar 3 nações treinadas, com uma quantidade inferior, e pessoal dessas 3 nações treinados para a guerra. Esses aqui não tinham um treinamento específico. Somente o Senhor poderia livrar essa nação dessas 3 nações juntas. E o que é que vai acontecer? E aí Josafá prostrou o rosto em terra, e todos os judeus, moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Isso é tremendo, meus irmãos. A confiança em Deus. Quando tudo está perdido, Deus permite, como fez com Daniel. Ele foi até a cova dos leões, mas Deus salvou dentro da cova dos leões. Deus permitiu que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem para a fornalha acesa 7 vezes mais quente do que o normal.
mas Deus livrou dentro da fornalha. E Deus faz assim conosco. Muitas vezes Ele quer nos colocar algumas situações na nossa vida para nos aprovar. Deus quer provar a nossa fé, assim como Ele fez com Josafá. Era impossível aos olhos dos homens vencer essa batalha, mas o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que não é possível para o homem, aquilo que não é possível para Deus. Ele é aquele mesmo que abriu o mar vermelho, proveu maná no deserto, mandou água da rocha. Esse é o Deus que nós cremos. E esse mesmo Deus está aqui agora com Josafá. E é interessante que quando você vai para uma guerra, o normal é você colocar na frente de batalha os homens preparados para enfrentar aqueles que estão vindo. Mas aqui aconteceu uma coisa extraordinária. Josafá, em vez de colocar aqueles soldados na frente da batalha, ele coloca os músicos, louvando e cantando com harpa, com citaras. Pela manhã cedo levantaram e saíram do deserto de Tecoa, expuseram os levitas e filcoatitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. E ele diz: ouvi Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas. E ele diz, marchando em frente o seu exército, com aqueles cantores na frente, rendei graça ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. A misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã e duram para sempre. As misericórdias de Deus é não fazer aquilo que nós merecemos, e a justiça de Deus é fazer o que merecemos. Então, misericórdia e justiça, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos pela sua justiça. Mas o fato é que rendei graça ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. E todos eles iam cantando louvores na frente do campo de batalha, ali estavam louvando ao Senhor. E o fato é que quando os filhos de Amon e de Moab se levantam contra os moradores de Seir. Interessante aqui, meus irmãos, é que como é que Deus trabalhou essa questão? Como é que Deus disse, essa guerra é minha, essa causa é minha. Essa peleja não é vossa, mas é de Deus. E houve ali uma confusão mental. Evidentemente que os moabitas e os amonitas contra os árabes. E de repente começa a confusão mental, um frente ao outro, né? E não sabe o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. Então, as armas espirituais que foram usadas, jejum, oração e a palavra, foi o mecanismo para vencer aquela batalha. E essa confusão mental que foi criada entre eles se autodestruíram. Essas três nações se autodestruíram. E o fato é que, tendo Judá chegado lá no alto, quando ele olha para o deserto, procurou ver a multidão, que era muita gente, como diz o versículo 2, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E essa multidão, quando Josafá sobe o morro, não faz nada, apenas olha, apenas cantam os louvores e adoram ao nosso Deus. Eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Então, quando Deus disse, essa batalha é minha, é de Deus, Deus agiu, meus irmãos. Não precisou fazer nada, porque ele confiou em Deus. Ele não precisou contratar nenhuma outra nação para defendê-lo, como os muitos faziam, pagando valores em ouro.
e prata. Esse homem confiou em Deus, como o rei Ezequias confiou. E o fato é que vieram Josafá e o seu povo para aquilo que eles trouxeram, que vinham já com todos os seus recursos, ouro, mantimentos, na certeza que iam tomar Judá. Foi o contrário. Eles passaram, como diz o texto, entre os cadáveres, riquezas em abundância, objetos preciosos, tomaram para si. Ou seja, o reino de Judá é que pegou todo aquele aparato que eles trouxeram e levaram e saquearam o despojo, porque era muito. Porque trouxeram tudo, eles tinham com segurança e certeza que a vitória era certa. Mas quando colocamos, meus irmãos, todos morreram, não tinha um sobrevivente. E aquele vale mudou de nome, chamava Vale de Bênçãos. Deus transformou aquele vale em mananciais. E o fato é que, depois de 3 dias, eles saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Bênçãos, onde louvaram o Senhor. E aquele lugar chama-se Vale de Bênçãos até hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara com a vitória dos seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Então você vai ver que uma coisa diferente. Em vez de colocar pessoas em frente de batalha, colocaram cantores, harpas, alaúdes, porque o Senhor tinha dito que essa batalha é minha, essa peleja não é vossa, mas é de Deus. E eles acreditaram. Então nós temos que ter, meus irmãos, confiança no Senhor. Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, quando confiamos, nós temos a certeza. Quando nós temos armas preciosíssimas para enfrentar o inimigo. E eu quero concluir dizendo que veio da parte de Deus o terror sobre todos os reis naquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Quando aquelas cidades circunvizinhas, aquelas nações circunvizinhas, ouviram dizer que aquelas 3 nações foram destruídas, Josafá teve paz, Judá teve paz. Por quê? Porque todos ficaram amedrontados. Porque quando souberam que não tinha sido feito nada, apenas com louvores, e que o Deus de Judá, o Deus de Josafá, o Deus daquela nação que estava sob o controle de Josafá, aquele Deus é poderoso. E aí o reino já teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Como é bom, meus irmãos, quando não há mais esperança, quando há desesperança. O que fazer na desesperança? Fazer como Josafá fez, confiar no Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor e tudo Ele resolve. Esse homem, ele não tinha saída, era uma guerra perdida, mas ele, em vez de buscar a luta, ele confiou no Senhor, e o Senhor diz: essa guerra é minha, não é vossa, essa peleja é de Deus. E Deus colocou uma confusão mental naquelas 3 nações, que elas se autodestruíram. E quando Josafá olha lá de cima, não sobrou ninguém. Esse é o nosso Deus, que nós podemos confiar, meus irmãos. Que palavra maravilhosa. Eu quero concluir dizendo que Jesus, quando esteve entre nós, Ele ensina a orar. E Ele diz que nós, se pedimos, achareis, porque o que bate encontra a porta. E Ele está
pronto para nos ouvir. Ele disse que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, meus irmãos, quando nós temos uma comunhão com Deus verdadeira, quando a nossa prática de vida está em consonância com os preceitos do Senhor, nós temos a certeza que Deus vai nos ouvir. E não devemos temer, devemos apenas confiar e entregar tudo nos caminhos do nosso Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos irmãos a curvarem suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos agradecer por esse momento tão rico na nossa vida. Pai, obrigado, Pai querido, por esta palavra, Senhor, que nos ensina, Pai, a cada vez mais, quando estivermos no fundo do poço, Pai, achando que não há mais saída, Pai, nós vamos lembrar do rei Ezequias e do rei Josafá, que entregaram tudo nas tuas mãos, Pai. Usaram as armas espirituais da oração, do jejum e da palavra. E essas armas nós podemos usar em situações de não há desesperança, Pai, porque o nosso Deus é o Deus de esperança. O nosso Deus é aquele que resolve todos os conflitos quando entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Ele é o Deus que nos socorre, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que está ao nosso lado, guiando todos os nossos passos e a nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por esta palavra, por esta que o Senhor nos confiou, para que possamos ter aqueles momentos de incerteza, Pai, e possamos ter a certeza que o Senhor está ao nosso lado sempre, nos abençoando. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.